Louvado seja Deus. Saúdo a todos com a paz do Senhor Jesus. Amém. A igreja pode tomar os seus assentos, irmãos, fica à vontade, porque na casa do Pai a gente se sente à vontade. Louvado seja Deus. Quero já de antemão agradecer a oportunidade que assim o Senhor nos concede. Alguns irmãos já me ouviram falar aqui pela manhã e novamente vai ouvir, mas tudo aquilo que vem de mim eu acredito que vem de Deus. E vamos abrir as nossas Bíblias aqui no Evangelho de Cristo, em João capítulo 14. Evangelho de Cristo, João capítulo 14, versículo 1 e 2. Deus vem falando muito ao meu coração em cima desse texto e fui muito agraciado, sou agraciado por ele e acredito que assim Deus também vai agraciar a sua igreja em nome de Jesus. E diz assim: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou teria dito, pois vou preparar-vos lugar. Só esses dois versos, irmãos. Louvado seja Deus. Hoje nós estamos participando do terceiro domingo desse mês de março, culto a Deus, voltado a missões, um trabalho muito abençoador que tem alcançado muitas vidas e acredito que ainda vai continuar alcançando vidas, porque este é o propósito de Deus, é alcançar pessoas através de pessoas, e essas pessoas que estão preparadas diante de Deus é eu e é você, e Deus quer nos capacitar para que isso venha a ser realizado, a sua obra. Quando se fala missão, acredito assim, qual é a definição que de repente vem na sua mente? Missão, muitas das vezes a palavra missão ela pode ser no sentido de um peso. A pessoa fala: puxa, missão, mas eu não sou missionário, essa palavra não serve para mim. A pessoa às vezes ela pensa dessa forma, né? Mas não, irmão, essa palavra ela é enquadrada para todos nós, porque a definição de missão é incumbência, ou seja, algo que lhe é confiado. Então Deus ele confiou sobre a minha vida e sobre a sua vida essa incumbência de pregar a palavra de Deus. Não é fácil, mas também não é impossível, porque quando nós temos a presença daquele que nos chamou em nossa frente, nós vamos chegar lá, nós iremos adiante. Então não apegue essa palavra missão como se fosse um peso na sua vida. Se fosse um peso, a obra não estaria expandida dessa maneira, porque algo que é pesado nos impede de caminhar, nos impede de seguir adiante, não é assim? Porque está pesado. Se está pesado, você não vai aguentar, você não vai chegar no destino que você pretende chegar. Mas essa palavra ela tem que ser agregada para a minha vida e para a sua vida com alegria, irmão, porque Deus ele nos capacitou para isso, para que nós possamos pregar a sua palavra. Amém? Irmãos, missão, eu quero ler com os irmãos aqui no livro de Gênesis capítulo 15. Se você não quiser abrir a Bíblia, quiser só acompanhar, tudo bem, não tem problema. Aqui no livro de Gênesis, o início da história da humanidade, o início da criação de Deus, capítulo 15, versículo 13. Esse texto me chama muita atenção, esse versículo também me chama a atenção, a história me chama a atenção, a situação em si me chama a atenção, e acredito que vai chamar a sua atenção também, porque
Esse é o propósito de Deus, é chamar a atenção da pessoa para aquilo que Ele está intencionado em fazer. E Ele vai fazer através de pessoas, é de mim e de você. Está escrito assim, capítulo 15 do livro de Gênesis, versículo 13: Então disse a Abrão: saibas de certo que peregrina será a tua semente em terra que não é sua, e servi-los-á e afligirão 400 anos. Versículo 14: Mas também eu julgarei a gente a qual servirão, e depois sairão com grande fazenda, e tu irás a teus pais em paz, e em boa velhice serás sepultado, e a quarta geração tornará para cá, porque a medida da injustiça dos amorreus não está ainda cheia. A intenção que me chama aqui, irmãos, esse relato que Deus está relatando para a pessoa de Abrão, Ele está dizendo que o povo iria para um lugar, iria para um território, e esse território nós conhecemos hoje, que era o Egito. E o Egito era um lugar, naquela antiguidade, naquela época, um lugar muito temido, e também um lugar muito respeitado, porque tinha um forte poder bélico, ou seja, um poder de guerra. O povo ali tinha uma estratégia tremenda de guerra. E de repente Deus fala para Abraão: ó, a tua descendência vai ser peregrina nesta terra. Como fala peregrina, é porque vai andar, ela pode passar um período ali, mas ela não vai ficar ali perpetuamente ou continuamente, vai ter um período para passar ali. E o que chama a atenção é que Deus fala que esse povo que ia passar ali iria servir aquele outro povo. Às vezes a gente para pensar, difícil de entender como Deus permite uma situação caótica dessa, vamos dizer assim, permitir que o seu povo, pessoas escolhidas dele, porque Deus primeiro tinha feito já uma promessa para Abrão, que Abrão seria pai de todas as famílias, e a bênção que estava sobre ele seria transmitido às demais pessoas, e esse povo estava enquadrado nisso. Mas Deus permite esse povo passar por esse período, irmão. Um processo que a Bíblia está relatando de 430 anos. Dá para imaginar o que é isso, irmão? 430 anos sendo escravizado, açoitado, poucos recursos não se tinha, somente eram os egípcios que tinham direito das regalias, mas o povo de Deus era diferente. E a pergunta: mas por quê? Deus tem uma missão em cima disso. Deus tinha um propósito nisso. Porque quando esse povo foi levado para o Egito, esse povo não tinha uma preparação, vamos se dizer até mesmo psicológica, não tinha uma preparação de poder bélico para poder enfrentar o Egito, não tinha condições, porque os egípcios já eram preparados. Mas Deus permite que esse povo passe esse tempo ali, para continuar clamando a presença de Deus, para ter uma proximidade diante de Deus. Então tem situação na minha vida e na sua vida, igreja, que muitas das vezes nós não compreendemos, nós não entendemos, mas pode ter certeza que Deus tem propósito em cima disso. Deus tem plano para realizar na minha vida e na sua vida. Ainda mais que seja, ainda que a situação seja caótica, que eu e você falamos: não vai dar, não vou mais, não aguento mais, não suporto mais. Era o que esse povo vivia 430 anos. Mas uma coisa me chama a atenção, que eles não desistiram de buscar a presença de Deus. Então não importa o que você está vivendo ou o que você está passando, saiba que esse mesmo Deus que te escolheu, que permitiu que aquele povo passasse por aquilo, Ele está aqui nessa noite para te conceder a vitória.
Não desista, irmão. Interessante que há 430 anos, eu vou ficar frisando um pouco. 430 anos, a média de vida hoje é aproximadamente 120 anos, muito raridade isso. Então imagina aquela época, irmãos, presta atenção. Teve pessoas que clamou, mas não viveu o momento da promessa. Mas teve pessoas que viveram através das orações daquelas pessoas. Então a missão de Deus é esta. Não é que aquelas pessoas não receberam a salvação, não é isso. Mas viveram o momento da alegria de sair daquela situação. Teve muitos que não viveu. Mas eles não desistiram de orar. Eles não desistiram de clamar. Eles sabiam que Deus tinha uma missão para cumprir sobre a vida deles, ou dos familiares deles. Se foi 430 anos, teve pessoa que não viu essa saída. E o que preocupa o seu coração? O que está te trazendo preocupação na sua vida? Mas aquelas pessoas que viveram aquele milagre, porque no capítulo 2 de Êxodo é onde começa a se cumprir a promessa de Deus na vida daquele povo. Porque é impressionante como pode uma pessoa ir para um lugar e ser escravizado, humanamente falando, e depois sair com grande fazenda. Foi Deus que relatou. E a história relata, a palavra de Deus relata que aquele povo saiu com grande fazenda. Ou seja, aquele povo saiu rico dali, irmãos. É só o poder de Deus que pode fazer esses milagres acontecerem, igreja. É só o poder de Deus que pode fazer isso. Primeiro eles entraram como escravos. Não sei lá se de repente levaram alguma coisa para poder, vamos dizer, negociar lá na hora. Nós vamos ter que viver de alguma coisa. Não, eles foram escravizados. Mas a missão de Deus não parou por aí. Então a missão de Deus na minha vida e na sua vida não vai parar por aí, não. Ainda que você pense em parar, em desistir, em desanimar, eu não suporto, eu não aguento, vai aguentar, porque o poder de Deus é na minha vida e na sua vida. Aleluia! Oi, canarraçúpia. Aí é onde veio a pessoa de Moisés, uma criança que pelo regime ali egípcio começou a ser perseguido. Por quê? Porque aquele rei que atuava no Egito não tinha conhecimento da pessoa de José. Que José, então, ele foi o governador do Egito. Entrou outra pessoa no comando, e essa pessoa que entrou no comando, que era chamado rei faraó nesta época, ele não conheceu José. E foi aí que esse povo, pela palavra de Deus, começou a ser escravizado. E ali eles, com medo do povo se multiplicar e comandar, porque a intenção era essa. E o povo estava se multiplicando. Aí eles tiveram umas artimanhas. Não, mate todos os meninos homens, porque as mulheres eles poupavam. Por quê? Porque os homens poderiam crescer, virarem soldados, aprender toda a estratégia do Egito para depois combater contra. Então quer dizer, o adversário da minha vida e da sua vida, ele tenta de tudo, igreja. Ele faz de tudo, ele atua em várias áreas, tentando nos desanimar, nos entristecer, canarraçúpia. Mas o poder de Deus é maior na minha vida e na sua vida. E aí eles mandou matar. Só que a estratégia de Deus é tão tremenda que a missão de Deus não para por aí. Que aí foi lá criado
Moisés, olha que interessante, irmão, foi criado no meio do Egito. Ele aprendeu toda a estratégia, até mesmo de guerra, que depois que ele arregimentou o povo, que Deus usou, enfrentou as pragas, enfrentou o faraó e tudo, e depois que saiu da terra do Egito, aí foi onde eles começaram a ter estratégias para começar a combater contra esses inimigos. Isso era já na questão física também, porque naquela época era-se necessário. Mas tinha um lado espiritual, porque se Deus não estivesse no comando e na frente, eles perderiam a batalha. Então é isso que eu e você temos que fazer, independentemente de toda a formação acadêmica, de toda a inteligência, de toda a sabedoria que eu e você possamos adquirir. Se não tivermos a presença de Deus, o Espírito Santo, nós não vamos conseguir continuar caminhando. Glória a Deus. Porque todo o conhecimento daquele povo, mesmo estando na escravidão, eles observavam, eles agiam, mas eles não tinham como reagir. Mas qual era a reação do povo? Era o clamor, era a oração, igreja. Então é isso que move a igreja, é isso que move o crente, é o clamor, é a oração que está na súplia. Porque no momento que eu e você estamos parecendo desfalecidos, é na oração que o Espírito Santo de Deus nos ergue. Porque esse povo clamou. Mesmo que ainda a igreja, eu e você possamos não viver determinada situação, mas vai ter pessoa que vai viver. Porque eu e você não desistiu de orar. Então o diabo, ele tenta de tudo quanto é maneira, irmão. Ele tenta. Quando fala tenta, ele vai continuar tentando. Ele só vai conseguir se eu e você se esmorecer. Se eu e você se esmorecer, ele vai conseguir nos vencer. Mas se nós se determinar, da forma que aquele povo, depois de 430 anos, alguns teve a oportunidade de sair, alguns poderiam ter vivido todo aquele processo. Pode ser muito difícil, que era 430 anos, mas alguns vão se dizer que chegou até uns 200 anos e viu muita coisa e conseguiu alcançar aquela vitória, aquela bênção, porque Deus tinha prometido. Mas e os demais outros? Os demais outros foram salvos. Por quê? Porque eles persistiram, eles continuaram, eles não desanimaram. Então a palavra é, o título dessa mensagem é: não se turbe o vosso coração. Imagine o coração daquela igreja, daquele povo naquela época. Fala igreja porque era povo de Deus. Então o coração do ser humano é o alvo principal que o diabo quer atingir. Porque se ele atinge o nosso coração, irmãos, pode até colocar pensamentos na nossa mente, mas se aqueles tais pensamentos descer o coração, onde cria o desejo, a vontade, e aí você pratica a situação, aí pronto, aí acabou. Mas Jesus diz: não se turbe o vosso coração. Credes em Deus e também em mim. Louvado seja Deus. Aqui no Evangelho de Cristo em Mateus, perdão, nós vamos correr um pouquinho aqui a Bíblia, irmão. A promessa de Deus, ela é certa na minha vida e na sua vida. A missão que Deus tem na minha vida e na sua vida não vai terminar assim, não, irmão. Não vai terminar desse jeito não, que às vezes a gente pensa. Não, a missão ela continua. Mas sabemos que Moisés foi morto. Aparentemente parecia que já estava tudo acabado, né? Mas não, mas Deus usa a pessoa que andou ao lado de Moisés, chamado Josué. Ele mesmo naquele período de luto, mesmo naquela situação difícil, Deus fala para ele: anima-te. Como é que pode eu se animar se eu acabei de perder o meu líder? Como é que eu posso se animar se eu perdi um ente querido? Mas Deus falou para ele: anima-te, porque tu vai fazer com este povo
passe o Jordão. Ou seja, a promessa continua. A promessa de Deus não para, igreja. É eu e você que muitas das vezes se esmorecemos, e aí aparentemente a promessa para, mas ela continua. E ali Josué, ele recebe aquela injeção de ânimo da parte de Deus espiritual, e faz com que o povo atravesse o Jordão. Ou seja, a missão continua, a presença de Deus continua, mas precisa de mim e de você atentar para Ele. Então não importa o que você está vivendo, como isso não importa, porque quando passamos um momento difícil, é a maturidade de Deus que está nascendo sobre nós. Nós vamos aprender a lidar com cada situação, irmãos, que às vezes eu e você param para pensar: puxa, mas eu consegui passar por aquilo. Não, você não conseguiu. Foi a presença de Deus que nos deu força para passar. Foi o Espírito Santo de Deus que nos anima, que nos fez passar. E aí aparentemente parecia tudo acabado. O povo tomou posse da terra prometida. Houve a repartição. Aí cada um foi para o seu lado, cada tribo foi para um lugar. Só que não poderia esquecer daquilo que eles foram ensinados. E muitos ali acabaram se esquecendo. Muitos acabaram esquecendo daquilo que Deus tinha feito. E isso não é diferente na minha vida e na sua vida, não, igreja. Às vezes nós esquecemos daquilo que Deus já fez e ficamos preocupados com aquilo que ainda não foi feito. É onde o nosso coração se turba. Mas a promessa continua. Capítulo 9 do livro de Isaías, versículo 6 diz: porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado estava sobre os seus ombros, e o seu nome será maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e príncipe da paz. Ei, cara, sobra. Deus continua com a sua missão em dia, igreja. Ele continua com o seu plano de salvação, de resgate, de restauração para a sua igreja. É isso que Ele tem para a minha vida e para a sua vida. A pergunta é: como é que estão os seus ânimos? Reflita um pouco. Como é que está a sua expectativa? Muitas das vezes as dificuldades nos deixam esquecer disso. Eu fiquei dias meditando nessa palavra e fiquei muito abençoado, e acredito que Deus está nos abençoando. Não se turbe o vosso coração. E aí veio aqui no livro de Mateus, capítulo 1, versículo 21. Aquela promessa de Isaías, capítulo 9, versículo 6, se cumpre agora aqui. E ela dará à luz um filho, e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Eita Deus! Tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que foi dito da parte do Senhor pelo profeta Isaías, que diz: eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel. Emanuel, traduzido é Deus conosco, Canarraçúbia. Então Deus está comigo, Deus está contigo, igreja. A promessa de Deus, ela continua. Ela não vai parar, não. Só vai parar se eu e você voltar atrás. Aí ela para. Mas caso contrário, não. É muito abençoador para a nossa vida. A palavra de Deus, desde lá, do livro de Gênesis, quando o Senhor falou: peregrina será a tua descendência. Ou seja, não vai ficar naquela situação, não vai ficar naquela estica, na raçubra, porque o poder de Deus é maior, igreja. O que estás a perturbar o teu coração?
que estás a te afligir. Meu irmão, é bênção de Deus, é uma luta, mas a vitória é certa. E aí veio cumprir aquela promessa, porque Ele salvará o seu povo dos pecados deles. Então Jesus, Ele está em prontidão. A morte dele na cruz foi um símbolo incrível. Apesar de todo aquele desfalecimento físico na hora, Ele morreu de braços abertos, ou seja, para receber a todos aqueles que creem, acreditam. Então a missão de Deus na minha vida e na sua vida não para, igreja. Ela continua. Louvado seja o santo nome de Jesus. Voltando aqui agora para João 14. Essa palavra falou muito comigo. E eu acredito que está falando ao seu coração. E Jesus vem falando para Pedro aqui no capítulo 13 de João, mesmo aqui, versículo 16, diz assim: disse-lhe Simão Pedro: Senhor, para onde vais? Jesus lhe respondeu: para onde eu vou, não podes agora seguir-me, mas depois me seguirás. Disse-lhe Pedro: por que não posso seguir-te agora? Por ti darei a minha vida. Respondeu-lhe Jesus: tu darás a tua vida por mim? Na verdade te digo, que não cantará o galo enquanto me não tiveres negado 3 vezes. Pedro foi uma pessoa até, acredito, muito amigável, porque a preocupação dele era seguir a Jesus. Não, eu quero ir, Senhor, porque ele já tinha visto muitas coisas acontecerem. Muitos milagres através da pessoa de Jesus já tinham acontecido, e Pedro estava presente. E quantas atividades, quantas coisas o Senhor já não fez na minha vida e na sua vida. Só que tem hora que às vezes a gente acaba esquecendo. Só que nesse episódio foi quando Jesus, ele estava anunciando a sua ida à cruz do Calvário. E ali era para Jesus viver aquilo, passar aquilo. E Pedro queria ir junto. Mas por que eu não posso te seguir? Porque para onde eu vou agora, você não pode me seguir agora, mas depois você me seguirá. É uma palavra de promessa. Não, depois você vai. E Pedro: mas eu darei a minha vida, Senhor. E Jesus, irmão, Ele conhece o nosso coração, o nosso pensamento, antes de maquinar em qualquer pensamento. Porque quando Ele fez essa resposta para Pedro, não tinha acontecido o fato ainda. Tu darás, Maurício, tua vida por mim? Ele perguntou, e Jesus respondeu: olha, não vai passar a noite, mas tu vai me negar 3 vezes. Foi um processo difícil que Jesus Cristo ia passar, era Ele que ia viver, era Ele que tinha que passar pela minha vida e pela sua vida, que foi o processo da crucificação. Primeiro, antes, teve toda aquela situação que nós conhecemos. Foi xingado, cuspido, caluniado, rejeitado. Será que Pedro estava pronto para viver aquilo? Tem coisas que eu e você não estamos prontos para viver, não. E às vezes nós ficamos insistindo e pedindo e o negócio não vem. É porque às vezes nós não estamos prontos, preparados para viver. Mas Jesus fala: mas depois você vai viver, porque primeiro tem uma experiência para viver. Eita Deus, aleluia. Era seguir a cruz naquele momento. Pedro não estava capacitado para aquilo, e nem era a parte dele para fazer aquilo. Então tem coisas que não é para mim e para você fazer, igreja. E às vezes nós ficamos insistindo. Isso acontece comigo. Eu estou pregando aquilo que eu vivi e que vivo.
Às vezes eu fico tão ansioso com uma coisa, eu fico com o meu coração turbado, canarraçúbia, querendo bater no pé, parecendo uma criança mimada. E Jesus responde: agora não. Mas nós estamos ali insistindo: eu quero. Jesus está dizendo: agora não, mas depois você vai conseguir. Aí foi aonde ele veio: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. É tão interessante a humildade de Jesus. Conhecemos a Trindade, sabemos que Ele é o próprio Deus, mas Ele estava numa forma humana física. Então Ele falou: credes em Deus e também em mim. E aí eu fui buscar algumas definições dessa palavra turbe. Era o que estava causando a vida de Pedro. Ele queria porque queria ir. Então presta atenção, que tem coisa que não é para mim, não é para você, igreja. Precisamos ter discernimento de Deus, porque senão a gente não vai suportar. Cara súbia, era somente a pessoa de Cristo que ia suportar aquela situação. A Bíblia relata que ele chorou lágrimas que chegou a se transformar em sangue, as lágrimas, de tão agoniante que era a situação. E às vezes a gente passa por umas coisinhas que nós ficamos com o nosso coração turbado. Eu busquei algumas definições. Turbe significa agitar. Então não fique agitado, irmão. Porque a agitação, quando a gente se agita, o nosso corpo ferve. E quando Jesus fala de coração, é tão tremendo, que é o principal órgão que tem no nosso corpo. O coração é quem faz bombear todo o sistema sanguíneo do nosso corpo. Então imagine quando a pessoa está com o seu coração conturbado, o seu corpo fica agitado. Então Jesus estava falando para Pedro: não se agite, rapaz. Tem aquele jargão que costuma falar: a pessoa está com sangue quente, cuidado, não fique na frente dela não, porque ela está agitada, irmão. Porque ela está com o seu coração turbado, está cheio de coisas, seja lá o que for, sabe lá o que. Então a palavra é: não se turbe o vosso coração. Ou seja, não se agite, mais uma, não se perturbe. E muitas das vezes nós procuramos a perturbação, igreja, porque insistimos numa coisa que não é para mim, não é para você. Então por isso que a palavra de Deus nos relata claro, nós precisamos saber disso. E como nós vamos saber? Examinando a Escritura Sagrada e obedecendo a palavra de Deus. Porque quando teve todo o alvoroço lá, Pedro foi o primeiro a negar: não, eu não conheço esse homem não. E quantas das vezes, irmão, nossas atitudes sem palavras falam isso? Não, eu não quero nem saber quem é Jesus, nada. Aí fica aquele espírito maligno tentando atingir o nosso coração, tentando nos agitar e nos deixar com o corpo fervente, dizendo: você não vai conseguir. Não, você não vai não. Não é para você isso não. Mas depois você vai receber a vitória. Então não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. O povo lá na antiguidade acredita muito que eles creram. Ainda que os seus corações estavam todos agitados, era um calor imenso, era trabalho escravo, só tinha direito de uma alimentação e olha lá. Hoje não, hoje nós temos 3 refeições por dia ou até mais. Mas o nosso coração não deixa de se perturbar pela preocupação muitas das vezes daquilo que a gente ainda não alcançou. Porque aquilo que a gente tem, muitas das vezes, não compra coisa, despreza, já fica ansioso para buscar aquilo outro lá na frente. Não é errado isso. Às vezes a gente nem desfruta daquilo que a gente já tem, já quer outra coisa. É onde vem a agitação. Então não é o momento de Pedro, os discípulos, apóstolos, desfrutar das vitórias de Deus após a crucificação. Jesus precisava passar por aquele processo para que depois os discípulos viessem sim
si a desfrutar do que? Da salvação que está em Cristo, que é o principal. Porque tantas coisas a gente vai negando Jesus, vai falando, não, eu não conheço, não, nunca andei com ele, não, eu nunca vi. Aí é que nós não expressamos palavras, mas com as atitudes, sim. Eu falo de mim, tem hora que eu me pego e falo, meu Deus, o que eu estou fazendo? Eu fico pensando comigo e falo, Jesus, isso não é de Deus não. Eu estou agitado, eu estou perturbado, eu estou falando besteira. Não palavrão, mas tem coisa que a gente fala que não é palavrão. Então não se turbe o seu coração, igreja. Jesus tem planos, tem projeto, tem missão. Herodes, lá o tetrarca, ele tentou impedir também o nascimento de Cristo, mas ele caiu por terra em nome de Jesus. A Bíblia relata que ele foi comido de bicho porque não deu glória a Deus. A intenção dele era tentar impedir o plano de Deus, que conhecemos aqui a história. Então não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. O que é que está agitando o teu coração? Eu busquei algumas definições na área da medicina. Coração, acredito que todos sabem, é o órgão central do aparelho circulatório, é um músculo oco, destinado a impulsionar o sangue através dos vasos sanguíneos. Para esta tarefa, comporta-se como uma bomba aspirante. Olha a importância do porquê Jesus falou aqui. Não se turbe o vosso coração, porque quando nós ficamos ansiosos demais, com o coração muito preocupado, pode nos trazer doenças físicas. Então até nisso Jesus se preocupa com nós. Eu já faz tempo que eu fiz um exame de eletrocardiograma, né? Que detecta todo o batimento cardíaco do seu corpo. Porque tem pessoas que às vezes sofrem infarto, a agitação, a perturbação, desassossego, mas algumas definições traz isso para a vida da pessoa. E Jesus estava falando para mim, calma rapaz. E ele fala para mim, para você, calma. Mas na hora da situação, nós não tem calma. Ele estava doidinho ali para seguir. Era até um propósito bom, porque ele queria seguir o mestre, mas não era a hora. Mas você quer dizer o que não é a hora de seguir o mestre? Não, não é isso. Tem situações na minha vida e na sua vida que não é a hora. E naquele momento não era a hora de Pedro seguir. Então diante de Deus, irmão, é a salvação em Cristo. Irmão, nós projetamos mesmo tantas coisas, isso é bom, irmão. Você ter planos, você ter projetos, ideias, isso é ótimo diante de Deus, irmão. Está estudando, alguns estão fazendo faculdade, outros têm intenção de entrar na faculdade. Eu mesmo tenho, ainda não é a hora, só que isso estava me perturbando, irmão. Por isso que essa palavra falou muito comigo. Eu queria, porque queria, não, mas não era a hora. E Deus falando, eu temando, não, agora é a hora sim. E aí é onde Jesus falou, ó, não vai passar essa vez, você vai me negar 3 vezes. Aí você passa por alguma situação, mas cadê Deus? Aí, cadê Deus? Não está me vendo, Deus não viu. Não é a hora, irmão. Isso turba o vosso coração. Prejudica até a minha esposa mesmo. Eu sou muito grato pela essa mulher. Eu tenho quadros, irmão, genéticas da minha família de infarto. O meu pai mesmo sofreu 4 infartos. Alguns irmãos aqui conhecem aqui, né? Porque ele trabalhava muito, ele se estressava demais. É uma das coisas que nós precisamos ter cuidado, irmão. A gente se preocupa mesmo em manter nossa casa, nossa família, mas Jesus fala, não se turbe o vosso coração. Principalmente nós que somos pais, né? Que é o líder do lar, a gente se preocupa mesmo. E muitas das vezes nosso coração fica fervendo, agitado, né? Eu tenho que prover, eu tenho que fazer, e esquece que Jesus está dizendo, não se turbe o vosso coração. Já cheguei algumas vezes, irmão, a sentir assim que parece que o ar estava acabando. Eu falei, e agora? Irmão, minha esposa vai de prova ali. Eu estava com um problema sério, irmão, de colesterol alto. E eu sou uma pessoa magra.
Mas isso não tem nada a ver, se a pessoa é um pouquinho mais gordinho, mais fortinho, não tem nada a ver isso. Então é necessário também, irmão, cuidar do nosso corpo físico. É o que Jesus falou para Pedro: não se turbe o vosso coração. Deus estava tendo um cuidado com o corpo físico de Pedro e daqueles que estavam junto com ele. E às vezes a gente para ir no médico, eu não quero saber de médico, eu não quero ir, não vou, tá ruim, tá precisando, não vai. É onde Jesus está falando: vai que agora é a hora, porque senão pode dar um colapso aí. E a agitação de Pedro ali na hora, irmão, Jesus já sabia imediatamente da agitação dele. Por isso que ele falou, pastor? Ele respondeu isso aqui, é uma resposta: calma aí, não se turbe o vosso coração. Está sendo frisado aqui. Então eu não sei, irmão, o que você tem vivido, eu sei o que eu tenho vivido. Mas a pessoa de Deus sabe o que você tem vivido, porque Ele anda com você, Ele mora em você. É isso que Jesus quer para a nossa vida. Então, calma, para a gente ter paciência, é uma coisa que a gente não sabe. É incrível. E aí vem: na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu teria dito, pois vou preparar-vos lugar. Então Jesus estava dizendo: Pedro, calma que na hora certa você vai entrar. Você vai ir comigo, porque lá tem muitas moradas. Então tem lugar para mim, tem lugar para você. Mas se nós andarmos tão agitados, perturbados, desassossegados, é capaz de nós não alcançar a promessa. Mas que é isso, irmão, que você está falando? Eu estou dizendo não a promessa de salvação, porque salvo você vai ser, mas muitas das vezes alguma promessa de Deus na sua vida. Por exemplo, um bom emprego, um bom carro, isso é bênção de Deus. Mas se andarmos agitados, você não vai viver essa promessa, porque muitas das vezes antes do nosso corpo vai dar um colapso. Por quê? Porque o nosso coração está agitado. E a palavra diz aqui claramente, segundo a medicina também, concordando com o que Jesus disse, o coração agitado impede toda a circulação do sangue no corpo. Porque quando há um quadro de infarto, é isso que acontece. Eu não estudei medicina não, mas a gente estudou um pouquinho, a gente sabe alguma coisa. Então o que acontece? Se o coração para, pronto, acabou, o corpo para. Às vezes você vê que tem quadros de situação que o cérebro da pessoa está viva, mas o coração está parado, então já não tem mais como. Aí a pessoa vai, né? Mais ou menos os médicos vão entrar em contato com a família e falar: ela vai ter que desligar os aparelhos, porque não tem mais condições. Dá para entender o que é isso? Então é muito importante esse órgão que nós temos. O coração é muito importante, e muitas das vezes a gente não se dá conta, e às vezes é até uma alimentação exagerada também que a gente teve. Aí vai no médico, é difícil, né, irmão? Agora eu estou um pouco mais pelo lado medicinal também, isso é importante para a nossa vida, e às vezes a gente leva em conta aí. E o que acontece? Aí a pessoa começa a dar uns colapsos lá e não sabe o que é. E às vezes quando vai querer descobrir já é tarde. Irmão, faça exames periódicos. Uma vez por ano, igual eu faço exame de sangue. Inclusive quando eu estava me sentindo esses quadros, aí meu esposo ficava até apavorado. Porque o colesterol ele inibe a gordura do corpo, nos vasos sanguíneos, que ele inibe do sangue circular. Isso impede o bombeamento do coração. Isso é muito sério, mano. E aí eu fui no médico lá e nem sabia que tinha esse negócio. Eu sentia muita falta de ar, mano. Às vezes eu ia dormir, eu tinha que levantar da cama. Às vezes eu pegava álcool, porque o álcool ele é uma fonte de energia renovável, né? Você pega lá, você cria um pouco de ânimo. E a minha esposa ficava toda apavorada, porque eu tenho quase da família, então tem que se preocupar com isso. E espiritualmente também. Se nós não cremos em Deus, não cremos em Jesus, espiritualmente nós entramos em um colapso, irmão. Esses dias mesmo eu postei no grupo, os irmãos, me socorre em oração, né? O José até falou um negócio até que eu achei até legal, eu estava pintando, né? Falei, socorro, mas irmão.
Nós temos um povo de Deus que ora por nós, irmão. Você não precisa sair se expondo tudo na sua vida, mas está entrando em colapso espiritual. Creia em Deus, em Jesus, e acredite nos seus irmãos que vai orar por você, irmão, para que Deus possa abençoar a nossa vida, irmão. E aí eu fui lá no médico, aí descobri que estava com colesterol de quase 300 lá de HDL. Alguém que sabe melhor que eu, me ajuda aí, irmão. Tem o LDL, né, e o HDL, acho que é uma coisa assim. É o bom, diz que é o bom e o ruim. Só que a definição lá eu não sei como que era, eu sei que o negócio estava feio na foto. Eu falei, meu Deus. Aí eu comecei a mudar algumas coisas, irmão, mudar alguns hábitos. Eu não tenho assim muita praticidade de praticar atividades físicas, eu tive que mudar algumas coisas. De vez em quando eu faço uma corrida, faço uma caminhada, foi evitando alguma alimentação. Irmão, muita cultura evitando, é verdade, irmão. E aí eu comecei a fazer isso, irmão, eu fui fazendo os exames periódicos, a situação foi mudando, irmão. Hoje, graças a Deus, não tem mais isso. Mas eu fui seguindo as instruções de Cristo e também do médico. Porque tem pessoas que falam, não, eu tenho Jesus, eu não preciso de médico. Precisa sim, irmão. Não vai nessa não. Jesus pode curar, pode sim. Eu creio nesse poder da cura. Mas tem necessidade de você fazer também alguns cuidados médicos. Porque se Jesus falou isso, não foi um propósito. Então não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, credes também. Interessante aqui no versículo 2, Jesus fala, na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou teria dito, pois vou preparar-vos lugar. Dá uma impressão de que Jesus ele foi preparar o lugar. O lugar, na minha concepção, da forma que eu interpreto, o lugar já estava preparado. Porque a resposta também nós podemos ver lá no capítulo 1, que no princípio era o verbo estava com Deus, o verbo era Deus. Então o lugar já estava pronto, preparado. Mas depois do pecado adentrou, enfim, aí teve que ter todo esse processo, onde o próprio Cristo veio, saiu lá da sua glória e veio no mundo em forma de homem, de ser humano, de pessoa. Ele também tinha um coração físico, irmão, Jesus, porque ele era um ser humano. Então olha a orientação dele para nós, amém? Então vamos se cuidar, tanto espiritualmente quanto fisicamente também, é necessário. Eu tenho aprendido muito com isso, estou procurando cada dia mais praticar, porque fácil não é. Eu estava passando uns processos aí, meu coração dava, o meu sangue fervia, e aí eu ficava, olha aí, tá vendo? E aí o Espírito Santo de Deus falando, tá vendo? Acalma aí, rapaz. E eu senti muito de Deus em trazer para a igreja, porque eu acho muito importante isso. A palavra de Deus em si é importante. Irmãos, Deus seja louvado. Eu glorifico a Deus pela oportunidade, e que Deus continue agraciando a cada um de vós. Eu quero nesse momento pedir à igreja, se põe um minuto de pé, vamos orar em nome de Jesus, agradecer a Deus pela sua palavra. Eu louvo a Deus já pela oportunidade que assim me foi concedida. Tem algumas referências bíblicas lá que fala em Salmo 102, versículo 4, Provérbios também 15, 13, 14, fala que o coração alegre aformoseia o corpo, o rosto, quer dizer, né? Então quando a gente às vezes está com o coração ruim, não é verdade, pastor? A gente fica feio. Amém, irmãos? Oremos em nome de Jesus. Soberano e eterno Deus, para a glória do teu santo nome, Deus, nós te agradecemos, Jesus, por essa oportunidade, pela sua palavra, Deus, que o Senhor falaste conosco, em nome de Jesus, ó Pai. Quero te louvar, ó Deus, pela oportunidade que o Senhor nos concede. Abençoe a nossa vida, meu Deus. Abençoa, meu Deus e meu Pai, a nossa saúde também, para a glória do teu santo nome, meu Deus. Nós te pedimos e já te agradecemos, ó Deus, em nome de Jesus Cristo. Amém, Jesus. As palmas podem louvar o Senhor. A paz do Senhor, irmãos. Amém. Olha, quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Fica ligado aí, irmão, em nome de Jesus. Aquieta essa alma aí.
Porque se não é agora, a promessa está aí. Amém? Talvez não é agora, é para depois, irmão. Então aquieta aí e espera o tempo de Deus. Amém? Temos aqui alguns pedidos de oração. Já já nós vamos louvar o Senhor com os nossos nomes e encerrar o culto. Mas eu queria apresentar esses pedidos com você. Põe a tua mão no teu coração agora e se una ao clamor desse povo aqui. Tem gente aqui precisando de muita bênção. Está bem grossinho aqui, está cheio de pedido aqui hoje. Vamos orar? Pai de amor, nós colocamos essas vidas na palma das suas mãos agora. Cada pessoa citada, cada causa, cada necessidade, colocamos em tua mão cada coração, aqueles que estão angustiados, perturbados, inquietos. Põe tua mão agora, Senhor. Por amor de teu nome, responde a oração do teu povo. Dá instrução, dá aquela resposta certa, dá o ânimo, dá o renovo nessa hora, Pai. Opera a cura, a restauração, a transformação, a salvação. Repreende a fúria do inferno, Pai. Traz a tua bênção sobre cada vida e escreva algo novo na história desse povo, Senhor. Assim como igreja, como irmãos, como corpo, nós apresentamos cada uma dessas vidas diante de Ti, em nome de Jesus. Amém. Vamos adorar o Senhor com os nossos jovens. Amém. Paz do Senhor, irmãos. Esse hino que nós vamos cantar é um hino que vai ter no nosso encontro, que é sobre morada, de Deus habitar em nós. E eu quero agradecer toda a igreja que nos ajudou com as vendas, com as compras, com as orações. Continue com as orações. As vendas a gente vai parar. Muito obrigada, Deus abençoe. No dia, a toda oferta vai ser para o projeto Sonhar Acordado. E vamos continuar a missão, né? Hoje é dia de missões, não pude perder a oportunidade. Nós também vamos estar fazendo missões no encontro da Jubrac. E esse projeto faz visitas em abrigos, em outros locais para estar abençoando. Vamos lá, Jubrac. Tu és a
sei se vocês repararam, mas tinha um coraçãozinho pulsando aqui no canto. Vocês viram? Boa troca hoje, hein? Tirar a perturbação e pôr a fé em Jesus, hein? Vamos trocar esse negócio. A perturbação sai do coração e vamos crer em Deus e crer em Jesus. Amém, irmãos? Domingo que vem nós temos culto especial, um culto que nós vamos estar com as famílias aqui adorando a Deus, mas celebrando também 62 anos de Brasil para Cristo e 51 anos de Brasil para Cristo Jardim Imperador. Amém? Para a glória de Deus, você está convidado para estarmos juntos aqui. Levante a sua mão, que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, e a comunhão do Espírito Santo seja com cada um, agora e para todos sempre. Amém. A paz do Senhor, uma ótima semana em nome de Jesus.